Tá me vendo, me ouvindo bem? Convidando aqui o Terry, aguardando ele entrar. Vocês me ouvem bem? Obrigada, Rose. Vamos ver se agora faz. Vai. Faz tanto tempo que eu. Não tá indo, Terry? Pera lá, convidar. Ó, mandei convite pra você. Faz tanto tempo que eu não entro aqui. Terry não está conseguindo participar. Veio uma mensagem pra mim. Ah, agora Terry entrou. Boa Ah, noite, Dani. boa Agora noite, foi. Terry. Eu perdi o jeito, faz tanto tempo que eu não participo aqui. Verdade, verdade. Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Graças a Deus, tudo bem, tudo bem. Que bom. O pessoal tá entrando aqui. Uhum. Cadê você? Peraí, pronto. E aí? Vamos falar sobre Kumaras? Vamos, é um assunto bom, né? Opa, O mar, a cosmologia, essas coisas são bem interessantes, principalmente de linha oriental, que é de onde vem a palavra, inclusive, né? é isso que eu ia perguntar. Essa origem aí. É uma origem indiana, na verdade. Kumara está dentro dos Upanishads, dentro dos tratados do Vedanta, coisas antigas mais ligadas à Índia. Então, a palavra Kumara, traduzindo mais para o português, significa eterno jovem, ou eternas crianças, né? Eternos seres puros, basicamente isso. A gente vai explicar um pouquinho durante a live aqui, mas também nem tanto. A gente vai estar fazendo isso em Rio Claro, presencial online, nos próximos dias aí em abril, sobre os Kumaras especificamente dito, e muito mais profundamente sobre a energia de onde vem, como funciona, de acordo com as linhas orientais ancestrais, né? Legal. A gente depois vai passar para vocês a data, os horários certinho. Mas vamos te apresentar aqui pro pessoal que está entrando, que não te Claro, conhece. claro, é um Você que prazer. conhece Bom, meu aqui. nome é Terry mesmo, né? Terry Fabres é o nome. Nome é importado, mas carcaça brasileira, então aqui no Brasil é Terry, mas fora é Terry. Eu sou brasileiro, então o nome acabou ficando assim. Eu sou professor de alquimia interna taoísta, de hermetismo, de ocultismo, algumas coisas, sou magista também. E, na verdade, sou empresário. Isso daí eu sempre fiz como hobby, sempre como uma coisa paliativa, e hoje em dia, claro, eu dou aula, trabalho, atendo pessoas, ensino, tenho um grupo de praticantes, quem quiser fazer prática interna. Eu chamo de prática interna por uma questão de comodidade. Para não ficar falando Neidan, Waidan, Neikun, Neidan, é muito confuso isso, e quando a gente coloca palavras importadas, as pessoas dão mais valor do que a tradução. E importa o fundamento. Hoje em dia tem muita gente, se a gente pegar aí de zóio puxado, ganhando rios de dinheiro aqui no Brasil, só porque tem o olhinho puxado. Não é assim que funciona. A gente tem que ter competência no que faz. É assim como algumas pessoas ensinam porque praticam, cultivam, outras querem explorar e ganhar dinheiro. Eu vi esses dias, só fazendo parênteses, uma pessoa que mudou aqui do Brasil, que é de um outro país, e está ganhando rios de dinheiro, falando um monte de abobrinha na internet, só porque veio de fora do Brasil. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. O brasileiro tem muita mania de idolatrar o pessoal que vem de fora e só falar uma coisinha diferente do que tem aqui na cultura. E as pessoas saem praticando, fazendo, ou até dietas mesmo, coisas Uhum. absurdas em relação ao cultivo interno, que não tem nada a ver com o que a gente pratica aqui. Então tem que tomar muito cuidado com isso. As tradições são muito importantes, as culturas orientais são fundamentais. É necessário que exista essa miscigenação da cultura oriental com ocidental, para a gente poder alavancar também, porque aqui no Brasil, eu falo que a gente é o cachorro caramelo do mundo, né? É, Todas as raças tem aqui no Brasil, todos os seres. Então, basicamente, a gente virou um cachorro vira-lata. A gente foi pegando um pouquinho da cultura de cada país e isso não é tão saudável. Quando a gente passa a entender um pouquinho mais dos 5 elementos da medicina chinesa, dos doshas na Ayurveda, a gente consegue aumentar muito o nível de cultura e, literalmente, saúde das pessoas aqui. Mas, ainda assim, a gente sabe que tem muita gente que é pilantra e que ganha muito dinheiro às custas da ingenuidade das pessoas, só porque está falando de uma coisa que é oriental e mística, como usar um copo de cobre ou tomar água de manhã com sal. Então, a pessoa começa a inventar moda e muita gente aqui está se machucando com isso. Só um parênteses aqui, o pessoal tomar cuidado, né? é bem isso.
eu tenho visto, não é de hoje, né? A gente já sabe de anos, né? Essa questão de espiritualidade, né? O quanto ela é algo muito subjetivo, né? Exato. E para cair é fácil, né? Tem que tomar cuidado. Tem que. Muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Tanto você como eu, por favor, se apresente também. Você é terapeuta, trabalha com uma série de coisas muito legais. Mas acho que tanto você quanto eu atende pessoas constantemente, tanto na área de alquimia, como magia, como terapias, enfim. Quando a gente vai pegar para mexer o caldo mesmo, a gente vê o tanto de gente se machucando hoje em dia, se corrompendo, perdendo família, perdendo casamento, entrando para um mundo esquizotérico, né? Que eu gosto de brincar com essa palavra porque é o fato. E acabam virando psicólogos de pobre, porque ainda não conseguiram realizar nada, mas escutaram tudo que as pessoas falaram, não tem o fundamento, não vivencia isso, mas sai falando isso para qualquer pessoa, atendendo de qualquer jeito. Isso acaba destruindo a vida de um monte de gente, né? Isso acaba caindo na nossa mão, muita gente que já está machucada há tanto tempo. Esses dias mesmo eu atendi uma mulher desesperada, que já está há 15, 20 anos mexendo com isso, em grupos famosos, e não aguenta mais o tranco, porque estão mexendo até com magia negra já por trás, e aí já começa a entrar para um caldo grande, porque isso é um fato. Qualquer um que manipula as pessoas usando de nome espiritual ou criando coisas que são falsas, automaticamente perde a outorga perante o que a gente entende como astral ou guardiões do Dharma, uma parte mais sutil. Passam a depender de quiumbas. Por mais que se fantasiem aqui na Terra de super fodásticos, ainda assim não tem outorga nenhum perante o céu, só perante a área umbralina. E ali é onde manda o lei do mais forte, né? Mago negro brigando com um monte de gente, não brigando com o outro. Isso daí é uma coisa abominável, mas é o que está mais acontecendo hoje em dia. Então, por favor, se presente, né? Bom, então eu sou a Daniela, eu sou terapeuta e instrutora também de técnicas energéticas, de autoconhecimento, sou psicanalista em formação e fazendo doutorado também em psicanálise humanista. Estudando, né? Sempre, pro resto da vida. Todos nós. Isso aí. E a Dani sem querer puxar o saco, mas é uma baita terapeuta, ela atende muita gente, tem uma mão boa pra coisa, fala coisas que são producentes, não fica criando esse animismo do inferno. Então, realmente dá pra indicar isso. Se alguém precisar de terapia, online ou presencial, pode procurar ela. Tanto na cidade onde mora, se quiser divulgar, fica à vontade, como procurando online também. Eu também atendo, mas a gente vai se ajudando, né? Tem muita gente que eu passo para ela passa para mim, a gente vai se ajudando. Não tem que ter concorrência para trabalhar com pessoas, isso eu acho muito ridículo. As pessoas estão competindo para ver quem faz mais ou menos, quem posta mais ou menos, quem faz o vídeo melhor ou pior, quem conversa com a entidade superior do outro. Isso é ridículo. Quem trabalha com espiritualidade, se não entender sobre compaixão e fraternidade, é mais um quiumba encarnado. É bem isso mesmo. E o que tem, né, hoje em dia disso é. E é triste, né, quando você vê na área, assim, especialmente da área de espiritualidade mesmo, né? Uhum. É triste, é complicado. Muito triste e desgastante. Porque está destruindo a vida de um monte de gente, né? Antigamente era a religião que fazia isso, né? Se a gente pegar aí desde a época de Constantino, aquela coisa toda de imposição de lei, de cobrar dízimo dos vilarejos, de falar em nome de uma entidade específica. Ou se a gente pegar na cultura oriental antiga, tinha lá mais de 4.800 deuses, e quem não idolatrava o deus do outro, aí brigava com outra tribo. Se a gente pegar e tirar tudo isso da régua, o que sobra hoje em dia é a mesma coisa disfarçada de não religião. Então criou-se métodos de palestras, cursos, eventos, uma série de coisas meio tortas, que é uma mistura de tudo que existia antigamente, com um toquinho de superioridade de hoje em dia por causa de tecnologia. Então, basicamente, transvestiram o que existia antigamente de forma religiosa, hoje de uma forma mais tecnológica. Mas é a mesma coisa. Cegos guiando cegos e gente enganando gente. E isso, quando a gente pega, inclusive, sobre o que a gente vai falar, que é a parte de Kumaras, da linha de tempo, se o pessoal entendesse a seriedade disso, basicamente, colocaria os dois pés para trás, não é nem um só, não. E quando a gente fala de linha de tempo, de ancestralidade, de Kumara, essa coisa toda, quem é que vive na base da mentira, do animismo, da idolatria, está indo totalmente contra isso. Porque quando a gente fala de guardiões, Exus, Pombagiras, Daknis, guardiões do Dharma, Varajakelaya, Mahakala, nomes de guardiões que são de linhas antigas, não importa o nome que for. Quando a gente fala disso, a gente está falando de seres que vêm antes da estrutura manifesta do universo, vem do imanifesto. Ou seja, vem direto do que a gente entende como fonte ou Deus. E quando a gente fala do equilíbrio do universo, é necessário que essas quatro fontes, essas quatro polaridades, elas se equilibrem. Quando a gente pega esse politarismo, a gente fala que tudo nasceu de Panku, o ovo cósmico, né? Como se fosse o ser que cria todas as coisas.
e dele se formou o Yin e Yang. Só que antes dele existir, ainda existia o que é imanifesto, que não pode ser explicado. E disso vem o que a gente entende como Kumara, que são eternos jovens. Sustentam essa energia ao longo do tempo e espaço, sem corromper, mesmo que abarcado na matéria não tenha memória sobre isso. Mas espiritualmente continua sustentando, não enquanto personalidade, que é o que tem que ficar claro, que a gente vai abrir isso mais profundamente lá no curso, né? Mas não tenha consciência disso, mas que sustente esse tipo de energia, porque o universo inteiro ele precisa de pontos-chave. Se a gente for colocar isso como se fosse no macro e microcosmos, né? É como se a gente falasse que o universo inteiro tem meridianos. E que o ponto-fonte é como se fosse uma parte, um fractal dessa própria entidade, encarnada na matéria, mesmo que não tenha consciência disso. Mas ainda assim é um ponto-fonte. Ele sustenta as duas polaridades que estão ali brigando na Terra. É como, vamos imaginar que a gente discutisse, eu e você, a gente brigasse, tivesse um conflito e não vamos mais fazer um churrasco junto. Aí você vai pro Yin, eu vou pro Yang. Só que tem uma entidade ou uma energia, na forma como a gente consegue entender, que continua sustentando a coesão dessas duas coisas. E que enquanto essas duas não se fundirem de novo, ainda vão continuar existindo briguinhas que são possíveis dentro do tempo e espaço. Mas esses seres vêm para harmonizar isso, basicamente trazendo uma estrutura para que a gente consiga entrar em harmonia novamente. Seja na Terra, em si, em outras dimensões do universo, isso é relevante. Você está falando de uma energia que não é temporal, ela é manifesta além do tempo e espaço. Ela é atemporal, então não é Atemporal. nessa galáxia aqui, é geral. Não. Quando a gente pega para falar isso aqui na Terra, tem muitas traduções que criaram isso a partir do esoterismo. Então vamos lá. Resumidamente, e é claro, mais uma vez, a gente vai se aprofundar disso muito forte no final de semana que a gente vai estar conversando sobre isso, inclusive com a sustentação dessas próprias linhagens, que muitas vêm de linha oriental. Mas quando eu falo de linha oriental, não quer dizer que linha ocidental não tenha. Isso é ridículo. Se a gente pegar o próprio Ramatiz, que é um mestre oriental, né, Ramatiz, aqui no Brasil eles transvestem como Pai Tomé dentro da Umbanda. É o mesmo ser. Eles transvestem com outros nomes também, que eu não vou entrar no mérito aqui, para nenhum esquizotérico ficar usando nome de entidade aleatoriamente. Mas uma entidade que já ascensionou, que ela não está limitada a tempo e espaço, ela pode usar uma roupagem de acordo com o que é necessário trabalhar na matéria, ou no plano astral, ou em outras dimensões. É um corpo de não forma. Então o tempo e o espaço está sujeito a ele, não o contrário. A gente fala que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Então quando a pessoa vai ascensionando, quando o ser ascensiona nesse nível, não está limitado a tempo e espaço. Quando a gente fala espiritualmente sobre isso, e eu brinco isso lá no grupo, né, que a única ilusão que existe no universo real, a única Matrix que o pessoal fica vendendo por aí, que é realmente a própria Matrix, é o tempo, não existe nada além disso, seja ilusório. Se a gente pegar a energia de um fóton, um átomo, um corpo humano, um animal, um planeta, dimensão, tudo é macro e microcosmos. Então todas as coisas existem, elas coexistem. Nenhuma é falsa. A única coisa que cria uma diferenciação de uma para outra é o tempo. É o que arrasta um ser para um campo e que arrasta para o outro campo. Mas ainda assim essas coisas coexistem. Quando a gente pega isso daí trazendo lá para trás, né, por causa da questão dos Kumaras, tudo, tem uma passagem que eu gosto bastante, se não me engano, no Mahabharata. Acho que é. Tem um momento lá que o Krishna está na biqueira com o Arjuna. Biqueira era aquele negocinho, não é ponto de droga não. É aquele negocinho que o pessoal usava antigamente atrás do cavalo para poder ir para a guerra. Então amarrava uma biqueira atrás do cavalo, se não me falha a memória é esse nome, e as pessoas subiam ali em cima e os cavalos puxavam, para eles poderem ter estrutura para atirar. E atirava flecha, né? E naquele momento, Krishna estava com o Arjuna lá, e o Arjuna pergunta, né, por que tinha que matar aquelas pessoas, por que tinha que fazer aquilo ali, se isso não fazia muito sentido perante os ensinamentos que ele tinha. E o Krishna falou, você quer ver o universo? Abriu a boca e a boca de Krishna tinha o universo inteiro sendo feito e desfeito constantemente. Então isso é a eterna mutação no taoísmo. O que isso mostra? Que a gente está limitado ao tempo e espaço, mas que a gente não é o tempo e espaço. O tempo e espaço é só a coagulação que a gente entende como fonte. E para isso existir, independente de 7 universos, 12 universos, 4 universos, dependendo do que você vai estudar dentro do ocultismo, hermetismo ou outras tradições, cada uma fala de uma forma. Mas tudo vem desse centro, que não é um centro, perfaz todas as coisas. E essa é a parte difícil das pessoas entenderem. Quando a gente fala de Deus, não existe uma limitação de tempo e espaço, ou seja, não existe um holograma que não seja o próprio Deus, e nem nada. Então, se a gente falar de um fóton, um mouse, um holograma de computador, um planeta inteiro, uma galáxia, o próprio universo, macro e microcosmos, tudo coexiste. Então não tem o que ser. Eu já desafiei todo mundo no grupo
Se alguém me provar o que não é Deus, dentro daquilo que a gente explica, pratica e cultiva, se alguém conseguir me provar isso, então eu passo a aprender com essa pessoa. Do contrário, qualquer coisa pode ser considerada como Deus. É. Então qual é o holograma? O único holograma que existe é o próprio tempo. Aí a única ilusão, quando a gente estuda isso nas traduções antigas, e para quem já faz projeção astral, a única ilusão que existe é literalmente o tempo. Todo o resto é real. Isso eu sei que é confuso, mas fatos são fatos. Dá um tilt. Dá um tilt. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você. Teoricamente, você está me escutando em tempo real, mas isso é falso. Já foi. Vai sair a voz da minha boca, passar no microfone, passar no fio, chegar no celular, ser transmitido por satélite, chegar no seu computador, chegar na sua orelha. Então você está me ouvindo constantemente no passado. Quando eu estou na sua casa, aí, a gente está batendo papo, eu, você, o Diego, o Theo, a gente está batendo papo, a gente está conversando frente a frente, do lado um da cadeira do outro. Ainda assim, isso é falso. Não é sempre o tempo passado. Quando a gente busca isso nas práticas internas, que a gente tem que estar no estado presente, é essa parte que o pensamento para e a gente passa a perceber que a presença é um estado de consciência e não a informação que chega no cérebro. E para isso a mente tem que esvaziar. É onde entra os princípios internos. E essa mente parar, esse vazio, ele é possível? Sim, cultivo. Tempo e esforço, né? A paciência. A mente, ela é uma ferramenta. Então, quando a gente fala de corpo físico, astral, mental, não são corpos propriamente ditos. Não existe um corpo. O que existe é a consciência alocando em um determinado tempo e espaço na matéria coagulada ali. Para a gente aqui na matéria, que a gente está aqui, né, usando o corpo, se a gente falar que o umbral é denso e o plano astral mais sutil é porque a frequência dimensional é diferente da nossa. Para quem está no umbral, a frequência que a gente está aqui é sutil. Então, para eles, o astral superior é a gente. É verdade. Por isso que quiumbas, espíritos famintos, seres obsessores, precisam se alimentar das pessoas que estão encarnadas. Eles precisam de um ectoplasma, de uma qualidade densa para sustentar aquele plano que para eles é material. Para a gente é denso e seria um plano astral, mas não é um plano astral. É uma dimensão paralela, onde a energia que existe ali, ela funciona num tempo e espaço mais denso. Por isso que é mais escuro, mais frio, independente de ter calor ou não. Mas é mais denso, é mais pesado ali. Tanto é que você não volita no astral mais denso, não consegue sair do corpo e volitar. No astral sutil faz isso facilmente. Ele acaba sendo mais lento também ou não? Muito mais lento. É, né? Sim, é para ser mais lento. E isso daí a gente tem até uma forma de entender isso no dia a dia, né? Se você pegar num dia que você está puta, com raiva de tudo, ou muito triste, ou com medo, tudo passa mais devagar. Nossa, muito Quando você está se divertindo, feliz, alegre, dando risada, parece que passa rapidinho. Basicamente é uma forma do nosso cérebro entender que o sentimento que a gente tem aqui vai irradiar de uma forma que altera o tempo. Por isso tem casos de pessoas que curam de doenças gravíssimas. Quando fala assim, vai morrer mesmo, não tem jeito. Então a pessoa começa a parar de fazer besteira e começa a se divertir de uma forma correta. Não sarcástica. Mas passa realmente, fala, eu tenho os últimos dias, então vou ter mais alegria, vou fazer alguma coisa legal, e muda o estado emocional. E às vezes isso é suficiente, lógico, considerando uma boa alimentação, prática física. Mas uma pessoa coesa em relação ao momento em que fala assim, olha, ou vai ou racha, assim que ela começa a se divertir, o tempo passa mais rápido e as células do nosso corpo alteram mais rápido a partir daí. É verdade. Existe uma pesquisa científica de 1994, se não me falha a memória, foi esse ano, foi divulgado numa revista científica, que fala que tudo que a gente sente vem através de um pensamento ou de uma forma do nosso corpo interpretar. Então, todo sentimento que a gente tem cria uma base emocional. Só que a emoção, ela é fugaz. Ela vai e vem, vai e vem. O sentimento é uma cristalização, uma coagulação de uma emoção a partir de um pensamento. Gera uma carga elétrica neural. A partir do momento que se gera essa carga elétrica neural, o nosso sistema nervoso é ativado e as células tronco, todas as células do nosso corpo passam a responder a essa carga elétrica. Isso afeta diretamente o DNA. Isso. E o DNA já foi comprovado também que ele afeta a carga fotônica do ambiente. Ou seja, ele irradia como se fossem emissões de onda. Lógico, isso pensando em física quântica. Mas ele emite padrões de onda em que afeta a parte fotônica. E a parte fotônica é o que forma a matéria e dá vibração ao átomo também. Então o átomo ele é modificado de acordo com a vibração. Isso depende do que a gente sente. Então quando a gente pensa em alguma coisa, consegue solidificar, consegue estruturar isso pensando constantemente, o poder de radiação é muito grande.
E rápido, né? Se eu não me falha a memória, são 4 segundos. Quando você pensa em algo, e isso já começa, já virando neuropeptídeos, né? Já vai entrando, movendo nas suas células já como sentimento e passa Isso, pelo eletromagnético, que aí isso. atrai, é muito rápido. A partir do momento que a gente começa a pensar, gera carga elétrica. Agora, quando o pessoal pensa em poder de manifestação, em 4 segundos não manifesta nada. Aí é onde entra os ciclos. A geometria sagrada, coisa toda que a gente pratica, né? Quando a gente usa fórmulas que já foram consensadas em que aquela geometria específica, aquela quantidade de vezes, aquela geometria em que você põe o pé ali, a mão aqui, uma asana, uma fórmula, alguma coisa que você consiga estruturar. A partir do momento que você usa certas chaves, é como se você usasse senhas em que vai antecipar isso acontecer. Então a irradiação é diferente. Por isso que a gente tem, inclusive, aquele ciclo de 21, ciclo de 28. Eu gosto muito, quando eu vou ensinar as pessoas, ou quando eu vou atender, a insistir pelo menos 28 dias, constantemente, por mais de 17 minutos por dia. Por mais de. 28 é o mínimo. 28, inclusive, para quem estuda medicina chinesa, é o tempo que leva quando a gente põe a agulha no meridiano para circular aquele ponto inteiro. Durante 28 minutos, a agulha enfiada no ponto, ela circula. Depois disso é bônus. Ela já fez o que tinha que fazer. Então, 28 minutos é um tempo. Quando a gente pensa em ciclo lunar ou mês, também o 28 é um número específico. Quando a gente pensa em numerologia, é um número específico. Então, quando a gente repete um padrão por mais de 28 minutos, durante 28 dias, pelo menos, existe uma alteração realmente que é bem interessante. O problema é a pessoa conseguir repetir e formar um pensamento que ela consiga irradiar sem ter dúvida nenhuma durante esse período. A maior parte não passa de 3, 4 segundos e não consegue manifestação. Imagina você sustentar de 28 minutos o mesmo pensamento. O mesmo pensamento e o mesmo sentimento, porque não é pensar. O pensar não gera o sentimento. E aí que tá, a maior parte pensa assim, nossa, eu queria muito, sei lá, curar um pelo encravado, vai? Para não entrar em méritos aqui. Não, a pessoa quer curar um pelo encravado. Ela fala, nossa, eu quero curar, mas ela está sentindo dor. Então, o que ela está pensando não tem nada a ver com o que ela está sentindo. Essa é a parte mais difícil onde entra o cultivo. Não adianta pensar. Se só pensar resolvesse, qual é a diferença de eu pensar besteira e de eu fazer uma oração em pensamento? É só pensamento. Quando o meu pensamento gera realmente uma carga em que eu consiga alterar o meu DNA e a parte fotônica, ou entrar em contato com energias, seres, dimensões, que eu consiga trazer isso aqui para a matéria, e a partir desse processo em que a minha energia chega em campos dimensionais mais sutis, eu consiga manifestar a irradiação de onda ectoplasmática dessa dimensão aqui na matéria. Não dá para fazer isso de uma forma leiga, simplesmente pensando. Então eu posso aqui estar rezando o Pai Nosso, fazendo um mantra para Buda, ou xingando alguém. É só um pensamento, uma bala de festim. Se não tiver sentimento, não resolve. Não É o resolve. sentimento que manda. Por isso que a gente vê, né, Dani? Pô, você talvez muito mais do que eu. Pessoas que chegam para abraçar, te olha, fala que você é linda, maravilhosa. A mulher tem muitas essas coisas de uma tem inveja da outra, que é mais bonita, e você, obviamente, chama atenção. Então, a gente já viu isso acontecer várias vezes. Pessoas que chegam, olham na tua cara, te elogia e por trás está invejando. Pela forma que você tem de conduta, pela forma como se comporta, pela família que tem, e cria inveja isso. E essa inveja é da pessoa, não é tua. Então, por mais que a gente tente ajudar, quem está com o pensamento voltado para inveja, para usura, para raiva, para medo, para ódio, não consegue sustentar um sentimento que não seja isso que está pensando. Por mais que não fale dessa forma. E essa é a melhor manipulação que as pessoas tentam aqui. E quem é adestrado cai nessa facinho. Ao invés da pessoa sentir o que está sendo emanado, ela acredita na palavra que está sendo dita. E não no sentimento que está sendo emanado ali. Exatamente. Eu falei 4 segundos, né? 4 segundos ele gera o pensamento e 45 segundos gera o sentimento. E aí sim, isso. E aí sim começa então a irradiar. Isso o que a gente tem consciência, né? Se a gente pensar numa pessoa comum, se a pessoa estiver letárgica, já não funciona assim. Se ela estiver sob efeito de entorpecente, não funciona assim. Se ela estiver alcoolizada, não funciona assim. Você está falando de uma pessoa num padrão teoricamente normal de onda neural. O que hoje em dia está bem difícil. Se a gente pegar e medir mesmo com equipamentos, a maior parte das pessoas não tem um sono correto, não dormem no horário mínimo correto, o cérebro é afetado constantemente por tela, por LED, por luz de LED. Então existe já uma deficiência cognitiva. Hoje em dia com IA, a maior parte nem pensar não está pensando muito. Então já põe para fazer cursos, livros, palestras, tudo por IA. Então as pessoas estão deixando de pensar
E esse deixar de pensar não é o problema. Estão deixando de sentir. Estão se tornando cada vez mais próximos de um robô, porque a partir do momento que a gente transfere tudo que a gente tem de criatividade para alguma outra coisa fazer, qual é a diferença de a gente ser um ser racional para um robô? Exato. Se a única coisa que modula um do outro é a emoção. E a emoção não é o problema, de novo, é o sentimento. Um robô não sente, o ser humano sente. Essa é a única diferença de um robô para o ser humano. Penso, logo existo. Se eu não Sim. penso, Sim. logo E não mesmo que não pense, a gente conseguir parar o pensamento, a existência ela vai continuar. Mas para que você interaja com a existência, é necessário que você pense. É necessário que tenha um sentimento, alguma coisa que te bote para frente. E a emoção é onde entra, na parte mental, um ponto em que, se o corpo humano não tem emoção, ele não consegue entender a diferença do bem e do mal em relação à própria estrutura sutil do universo. O que é sutil e denso para a gente aqui, as pessoas falam, não, eu não queria ter emoção nenhuma. Não entende o que está falando ainda. Não tem consciência disso fora do corpo. Se tivesse, não falaria. Quando a gente está num corpo astral, tudo que você sente é quase imediato a transferência da sua consciência para uma dimensão compatível. Aqui na matéria não é. Porque o tempo aqui gira de uma forma diferente. Então eu posso sentir raiva, eu posso sentir alegria no mesmo dia. Eu não estou alterando a minha dimensão. Fisicamente não, espiritualmente eu estou. Mas fisicamente o meu corpo está aqui. Então eu consigo acordar no outro dia, tomar um café da manhã, mesmo que eu fui dormir com raiva. Ou eu posso acordar e tomar um café da manhã mesmo que eu fui dormir alegre. Se você estiver num plano astral mais refinado, em que a tua vibração altera o plano dimensional e é basicamente automático, assim que eu começo a ficar com raiva, querer matar alguém num plano astral e não tem compatibilidade energética, o meu corpo astral automaticamente muda a dimensão. Instantaneamente. Então, dependendo do plano dimensional que você está, o tempo de resposta ao pensamento é muito alto. Aqui na matéria ele é lento. Por isso desse ciclo, geometria, essa coisa toda que a gente passa. Para a gente ter chance na matéria de entender o que está fazendo, corrigir, entrar em harmonia, ascensionar, se iluminar e ter um puta de um prazer cósmico, um orgasmo cósmico. Para isso é necessário um campo de coagulação, e a emoção faz essa função. Se eu tiro todo o campo emocional de uma pessoa, ela se torna completamente fria. Sim. E essa frieza não permite que enxergue algo mais sutil, só algo linear aquilo que está passando, que normalmente é mais primitivo e instintivo. Então a emoção ela vai ter a função do quê? De quando eu estiver sentindo raiva, eu entender que eu também posso sentir alegria. E se eu tirar as duas coisas, a raiva e a alegria, o que sobra? Uma sensação, um sentir. Mas como é que eu vou sentir algo se eu não passei nem por um e nem pelo outro? Sim. Ou eu transfiro a energia de alguém que já passou por isso, ou eu não tenho como experimentar. Então, quando a gente vem e usa um corpo material aqui, no plano astral, em outras dimensões do planeta, a gente está só separando o tempo para que dentro desse tempo eu consiga entender o que é raiva e alegria. Em alguns planetas mais, em alguns planetas menos, em algumas dimensões mais, em outras menos. Mas isso depende do tempo de resposta. Então, para quem acha que vai para um plano muito sutil ou quer ir para um plano muito sutil, o tempo de resposta ao sentimento é alto. Então, se a pessoa não controla aqui, muito menos fora daqui. Então, a pessoa que eu vejo falando de espiritualidade aqui na matéria, mas que não consegue nem desencravar uma unha sem surtar e bater em alguém, não faz sentido algum. Porque fora do corpo não vai agir dessa forma, porque a estrutura que ela vai desenvolver depois, que vem antes, na verdade, né, porque tudo vem do sutil para o denso, ainda não é compatível. Então a pessoa desencarna aqui e passa um tempo ainda no astral, mais denso, mais sutil, até lapidar, até purgar, né, laxante cósmico, até purgar toda a caquinha que ainda está armazenada na mente. Por isso dos planos astrais umbralinos aqui na Terra. Eles só existem por uma necessidade das pessoas daqui. Do contrário, eles deixam de existir. Seria para expurgar? Vai se purgar. Vamos imaginar que a pessoa, não estou falando em fazer sexo, mas a pessoa que é viciada ao ponto extremo de manipular pessoas ou agir de uma forma que não é legal, sexualmente. Então a pessoa já criou isso, é um padrão. Ou ela é viciada por doce, ou é viciada por algum entorpecente brabo, ou por um remédio de farmácia, não interessa. A partir do momento que a pessoa já não tem mais lucidez, não tem mais autocontrole sobre a própria mente, a mente faz o que quer da pessoa. Então ela vai ficar repetindo informações. E se a pessoa está dessa forma, ela já está ali com algum sentimento de medo, de raiva, de ódio, de fuga. Então ela está querendo fugir da realidade que ela está. Isso gera um tipo de esquizofrenia ou bipolaridade que é disfarçado. A pessoa é sã, mas ainda assim tem uma parte oculta dela ali que está travada. Quando ela desencarna, esse desejo vai junto, mesmo que aqui tenha sido uma boa pessoa em comportamento. Mas o desejo reprimido está lá. O que o universo vai fazer? Vai responder sim constantemente. Porque o universo dá tudo que todo mundo quer. É aí que está o problema, mas não no tempo que a pessoa quer. Porque depende da energia que está coagulada.
Quanto mais você acumula energia, mais você tem poder de realização. Quanto menos energia você tem, menos você tem. E quando sai no corpo astral, é basicamente por aí. Por isso que os ancestrais tinham aquela mania de morrer e enterrar com joia, com gente junto, com bicho, com múmia, PQP. Eles enterravam tudo junto. Tudo que Achava. era de poder, porque assim que saísse do corpo, se aquele elemento que estava ali enterrado com ele fosse para o astral, através de algum encantamento ou magia, ele conseguia utilizar isso no astral. Ou tornava a pessoa que morreu com ele escrava no astral, por questão de magia negra. E aí começava a alterar, porque no astral denso, como ele é mais lento, ele vai depender de um ectoplasma mais denso. Ou vai ser extraído na matéria física ou de algum outro campo dimensional. Sutil não tem como. Vamos imaginar, aqui a gente ainda come animais, plantas, frutas, aqui a gente se alimenta. No astral mais sutil, se absorve energia direta equivalente a uma energia solar. E quanto mais sutil, menos você depende de um fator externo. Cada vez vai se tornando interno. Uma pessoa que desencarna ainda com uma necessidade fisiológica grande, ela vai ter que buscar esse ectoplasma de algum local, compatível com aquela vibração que ela precisa. Então o umbral vai passar a existir a partir do momento que exista no consciente coletivo um gradiente de massa em que as pessoas precisem, por exemplo, sexo. Desce no umbral de sexualidade. Vai ter de tudo ali. São pessoas ruins, são pessoas que aqui na matéria, quando desencarnaram, ainda precisam de passar por aquilo ali até o extremo. Ou pessoas que quando vão dormir e saem no corpo astral, acabam sonhando com esses locais ou vivenciando coisas densas. Muito densas. Então ali o que a pessoa vai fazer? Para ela aqui na matéria, sei lá, fazer o que está fazendo no astral denso é necessário para ela poder sentir aquilo ali. Certo ou errado, para a pessoa que está passando, é certo. Para quem está vendo de fora, fala, tá, é um instinto bem básico e primitivo. Não que sexo seja ruim, eu adoro fazer também, isso daí é uma coisa muito boa. Causa coisas muito boas no corpo, libera oxitocina, dopamina, serotonina, pode chegar a um estado atual de consciência e trazer muita iluminação. Mas não no instinto primitivo de bicho. De chacoalhar para ter prazer sobre a pessoa e não com a pessoa. Aí é instinto mais primitivo. E que não é possível fazer isso no astral mais sutil. Tem sexo no astral mais sutil? Tem, mas de uma forma que a gente não faz aqui na matéria. É um acoplamento da órbita, da aura das pessoas. Então, dependendo do planeta que você está, a forma sexual de transvestir a matéria é diferente. Então, pessoas que precisam de passar pelo umbral porque estão afogadas no chocolate, na bebida, no sexo, não interessa no que. Tem gente que você vai num shopping hoje, às vezes você vê pessoas desencarnadas tentando comprar bolsa. Que eram pessoas fissuradas em objetos materiais específicos. Então, a necessidade do umbral é o quê? É uma formatação ectoplasmática de todas as pessoas que precisam de passar por aquela condição física. Então as pessoas passam a sair desse corpo material biológico e vão encarnar, não existe reencarnação, elas vão encarnar em um plano umbralino, onde mantém ainda a memória daqui durante um tempo, porque não vai ser para sempre, vai passar ainda a manter a memória daqui, mas um plano dimensional mais denso. Ou ela vai sair desse corpo aqui e vai entrar num corpo mais sutil, num plano mais sutil, ainda mantendo essa memória, até que ou mantenha essa memória em um plano ainda mais sutil ou alguma dimensão mais sutil, ou ela perca a memória quando vai entrar em outro corpo manifesto em que não consiga absorver o campo de memória ancestral, por uma questão de necessidade do tempo e do espaço. De novo, só o tempo que vai poder literalmente tirar essa história de jogo. Quando a gente tira o tempo, tudo se funde. Com o tempo as coisas se separam. Sabe que você me fez lembrar de duas cenas do mesmo filme, que eu acho que eles foram muito felizes nesse filme. Mas eu acho que um é do primeiro e um do segundo, do Nosso lar? Nosso Lar. Sim. Tanto da parte do umbral, né, que acho que é bem clássica essa parte, mas esse segundo filme é quando, a hora que você estava falando sobre sentir, que ele sentia e já manifestava, né? Ele sentiu a raiva. Lembra desse recorte? Lembro, claramente. Bom filme. Ele é um bom filme, acho que eles foram felizes ali com esse filme de trazer, né, de Pô. ilustrar essa parte do sentir já manifesta e da parte do umbral. E outra passagem que você fez e me remeteu aqui a um livro que eu li, eu acho que era alguma coisa dos arcturianos, muito legal aquele livro. E lá eles falavam, eles relatavam como era a questão assim de relacionamento. Que eu fiquei super encantada, assim. E até para se ter filhos, né? Não é essa como é aqui, né? Existia um. Vem cá, vamos ver se existe mesmo, né? Qual que é o plano de vocês, né? Era algo bem estudado. Ainda mas de uma forma diferente, porque a gente degenerou. Se a gente pegar a raça atual que a gente está, que é a quinta raça raiz,
É uma degeneração da primeira raça raiz, que era uma raça iluminada. Quando a gente traz isso lá para trás, se a gente pegar pela Blavatsky, por outros autores mais antigos, né, lá da década de 1880, por ali, eles falavam de 7 raças raiz, a primeira raça era hiperbórica, polares, e assim foi até chegar a época de Lemúria, Atlântida. Então as primeiras raças não eram etéricas por aqui. Não existia configuração homem e mulher no sentido de polaridades complementares sexualmente. O nosso corpo, as primeiras raças biológicas aqui na Terra, não existia a parte reprodutiva e nem a parte excretora ou digestiva. Eram corpos selados. Então o nosso intestino era um campo neural, como se fosse um cérebro, atrofiado de uma forma diferente, claro. O nosso estômago era o tamanho de uma ervilha, a glândula pineal era o tamanho de uma bola de golfe ou de tênis, dependendo da situação. Então, o nosso corpo formatado biologicamente não era feito porque foi feito. Depois que houve as alterações ao longo dos milênios, o nosso corpo foi degenerando. Então, a gente saiu de uma idade do ouro para uma idade das trevas. Então, nada evolui. As coisas simplesmente se degeneram quando se afastam da própria essência, que é a fonte. Sol central. Ih, vai dar um temporal bom aqui. Tá dando uns trovão bom. Aqui também Não sei se vocês estão escutando daí, mas tá uns trovão daqui, olha, maravilhoso. Relâmpago em cima de relâmpago. E o cachorro fica doidão aqui do lado. O cachorro do vizinho assusta, né? Começa a dar trovão e raio, então desculpem só pelo barulho do cachorro. Se estiver chegando aí. Tá certo. E conforme essas raças vão evoluindo, é como se fosse um fractal, um centro elíptico. Então esses fractais circulam dentro da matéria. E a gente vai não evoluindo, mas, como dizia Sócrates, recordando o que esqueceu. Então não existe uma evolução, existe uma perda de memória, em que você sai do que é muito sutil para o que é denso e esquece um pouco das coisas. Como uma criança que nasce com a mente em branco, mas ainda assim é uma alma dentro do corpo que não lembra de quem era. Mas não deixou de ser quem é. Tá ali. A essência continua mesmo. E a gente vai praticando, cultivando, para a gente espiralar a energia e conseguir recordar isso. Basicamente isso. Que é onde entra a questão dos kumaras, né? Eles continuam mantendo na Terra, fora da Terra, no umbral, fora do umbral, não interessa onde. Eles continuam mantendo, de certa forma, um meio de acordar os próprios irmãos deles. É de certa forma isso. O pessoal normalmente, quando fala, eu sou um Kumara, porque alguém me disse que eu sou um Kumara, se idolatra. Cria um tipo de narcisismo, porque é isso. Todos são. Alguns são mais conscientes do que outros, mas todos sustentam a energia da própria fonte. Então tem alguns que nascem com essa faculdade, com essa facilidade de sustentar o Dharma na Terra ou em outras dimensões. Mas não quer dizer que sejam melhores ou piores. Se forem realmente o que são, vão conseguir despertar pessoas de uma forma lúcida e não de uma forma ilusória. É aí que está a diferença. E mesmo que for um quiumba, que vai lá, um espírito faminto que vai iludir a pessoa, faz parte dessa mesma estrutura, só que de uma forma ignorante. Então não vai conseguir despertar a pessoa no sentido de abrir os canais internos para a pessoa se tornar lúcida. Vai criar uma autoimagem através daquela pessoa, que é onde vai afetar ela na parte astral. Então a pessoa passa a idolatrar uma forma ilusória dentro do astral, que foi criada por alguém que ainda tem essa necessidade de ser melhor do que alguém. É onde entram as hierarquias, muitas coisas que o pessoal inventa, de que uma entidade é melhor do que a outra. Isso não existe, nunca existiu e nem vai existir. De novo, um exemplo do Ramatiz, né? O Ramatiz, quando ascensionou de vez, ele saiu do corpo manifesto. Então ele conseguiu atingir um alto estado de iluminação. E pelo amor de Deus, os esquizotéricos não vão criar coisa com base no que eu estou falando, tá? Conversa com o Ramatiz antes. Vai por mim. Que já deve estar muito puto com tanta gente inventando merda. Mas quando ele ascensionou nesse nível, como Ramatiz, ou quando ele se manifesta aqui como Pai Tomé, ou como outros nomes, ele ainda existe também como uma cidade inteira astral. A cidade do Sagrado Coração, que é em cima de Brasília, que é uma cidade astral para quem já foi, uma cidade muito bonita, é uma parte do corpo astral sutil dele, porque ele já não depende do plano astral para isso. Então todos os mestres que ascensionam num nível alto, o plano astral já não é mais a morada. Você falou do Nosso Lar, tem uma passagem lá, para quem assistiu o filme ou leu o livro, que relata isso de uma forma um pouco mais velada. Quando o André Luiz está num plano astral mais sutil, lá no Nosso Lar, ele fala que quer ver a mãe dele, e as entidades que estão lá falam, você tem que esperar um pouquinho, porque ela está vendo de um outro lugar, de um outro plano, porque ela tem que densificar a energia dela até ela conseguir plasmar um corpo astral, então ela já não se encontrava mais no corpo astral aqui da Terra. Então ela precisou de densificar, que é a mesma coisa que no Espiritismo o pessoal fala que Jesus, para vir como Jesus aqui, né, o Cristo, que significa ungido só, não é um ser, a palavra Cristo significa ungido. O pessoal cria um misticismo em cima disso também, só significa ungido. Então, a partir do momento que ele vem aqui, é ungido pela água sagrada, que é a energia das águas. Se a gente entrar no hermetismo, no ocultismo, aí fica mais claro isso. Mas quando ele vem aqui, ele leva 36 mil anos para chegar na parte física material. Por que 36 mil?
Por que não foi 35 mil, 34 mil? Isso é uma representação de geometria sagrada. Não tem a ver com quantidade de anos terrestres. Tem a ver com o tempo em que a energia desloca na linha de tempo e espaço solar. Porque ele representa um logos solar. É uma energia solar. É uma energia yang, que vem trazer essa qualidade solar para a Terra, que representa a luz, e o Sol é um portal de quarta dimensão irradiado na terceira. Então o Sol existe fisicamente como um ponto de plasma, mas para quem sai do corpo e olha, é uma estrela branca que funciona como um portal interdimensional. Mas E ele vem a partir daí. Pode falar. Não, desculpa, perdão. Não, eu ia falar que eu já ouvi várias vezes, né, isso, né? Mas não significa que ele ficou 36 mil anos na nossa linha de tempo, né? Tem nada a ver. Não tem a ver com isso. 36 mil ou 36, no sentido geral, é um 9, se a gente pensar pela numerologia, que é finalização de ciclo, que é um logo solar. Quando a gente fala que Oxalá é um logo solar, que é uma estrela branca também, tem a ver com o Sol. O nosso Sol, a refração da atmosfera é amarelo, mas o Sol é branco. Quando a gente fala da representação disso no cardíaco, que isso daí a gente vai entrar no curso mais a fundo e vai fazer prática sobre isso, quando a gente fala da abertura do cardíaco, tem a ver com o logo solar. E aí, se a gente pegar para a Umbanda, tem a ver com o trono de Xangô. Tem a ver com o Arcanjo Miguel, depende da tradução que a gente fala. Só que aí que está o problema. Quem age pela inverdade, pela usura, pela manipulação, pelo convencimento a partir da palavra, e esse ano aqui eu já deixei até gravado isso sobre o Cavalo de Fogo, né? Lá em novembro do ano passado, dezembro, eu já tinha falado. É o ano que vai se cobrar fogo pela palavra. Jesus falou isso lá na época dele. Não sai da boca que não está no coração. E isso daí, quando a gente pega pela medicina chinesa, é o fogo. Quando a gente pega para a Umbanda, é o trono de Xangô. Manifesta na palavra, manifesta na voz. E as pessoas que manipulam usando voz, ou usando conhecimento, ou usando magia, estão indo contra a justiça do próprio guardião do Dharma, que é Shomairal, que é basicamente a energia de Vajrakalaya, que é Mahakala. E se a gente pensar na energia de guarda, é quem guarda a essência da pessoa. Por isso que a gente fala dentro do taoísmo, do budismo, que a essência nunca se perde, mesmo que a pessoa desça o mais profundo umbral e o mais abismal possível. Ainda assim, a energia nunca se perde. Porque o próprio guardião guarda a essência de todos os seres, que inclusive, em última instância, viram um ovoide, vai? A consciência encapsulada e a pessoa fica presa dentro do tempo. Uhum. Aí, mais uma vez, o tempo continua sendo a única ilusão do negócio todo. Se a consciência lembra que ela vem do sutil, ela não tem por que querer permanecer densa, porque isso daí, o único motivo que teria é um apego à necessidade de domínio. Ao contrário, não, porque se você se torna a essência, já se torna todas as coisas. Então, o que não é teu? O que não seria teu, se quando você se funde ao todo, você é tudo. Uhum. Dei uma dúvida aqui. Um ovoide, ele pode voltar a reencarnar? Volta, necessariamente. Volta. Você pode se tornar um ovoide. O ovoide, para quem não entende, é quando às vezes a consciência ela chega a um ponto de crueldade, maldade, a um ponto que está alterando a linha de estrutura de tempo e espaço, mais do que deveria, porque isso pode ser feito, tá? Alteração de linha de tempo, espaço, universo. O universo foi criado, destruído um monte de vezes. E vai ser mais um monte. Isso daí são casos de elmos e elmos, né? Ou calpos e calpos. Então nem adianta a gente levar em consideração o tempo aí. Para a nossa consciência aqui na matéria é irrelevante. Então o universo vai ser feito e desfeito. O ovoide, se chegar em último extremo, a consciência é encapsulada. Então eles falam que é um ovoide porque o coração fecha. Então a consciência, que é o Shin do coração, ela fica encapsulada no tempo. Em algum momento ela vai sair dali. Então ela pode vir, de repente, como um animal, como um extraterrestre, em outro planeta. Depende de onde vai ser, entre aspas, chupada. Por que chupada? Ela vai ser puxada. Uhum. Ela vai ser levada a um tempo em que a necessidade de experimentação dela dê subsídio ao desejo que ela tem. Uhum. Se é dominar o universo inteiro, perfeito. Então ela vai criar, dentro do tempo e espaço, algum momento em que ela se torne um rei do universo e se torne o todo fodástico, dominando raças, impérios, não sei o quê. Isso pode ser feito, sem problema algum. O universo permite que isso seja feito, porque não tem por que não permitir. Ah, mas vai gerar muito sofrimento para muita gente. Só se as pessoas que forem participar daquilo ali quiserem sofrer. Do contrário, não. Porque antes de ser criado, é consensado que a energia vai poder experimentar alguma coisa que tenha a ver com um condicionamento material orgânico. No caso aqui, quem chega ao ponto de crueldades extremas. Isso não é permitido pelo universo. Isso é consensado que pode ser feito. Não deveria ser feito. Porque você machuca a linha de tempo e machuca os seres envolvidos. Ou seja, você mesmo. Você atira no próprio pé, só que você atirou com o olho. Até você chegar no teu pé, pensando no macrocosmo, né, aqui a gente consegue, sei lá, pegar uma mão encravada e tirar com um alicatinho. Então você está usando um corpo muito pequenininho.
Se você considerar o corpo do universo, até você chegar no dedão do seu pé, o tempo está te separando a tua cabeça do teu pé durante muitos e muitos e muitos anos. Então o que você vai ter que fazer? Na linha de tempo, coagular a tua energia até chegar naquele ponto que você mesmo corrompeu. É a mesma coisa que eu machucasse você, ou o Diego, ou o Theo, e causasse algum infortúnio para vocês aqui. Propositalmente, tá? Não é você falar uma besteirinha, não tô falando isso. Quando a pessoa tem a consciência do que está fazendo, ou quando adquire essa consciência, vai lá e corrige o que fez. Então eu tenho que fazer o quê? Desfazer o nó que eu dei. Se eu criei uma situação que é negativa, você vai arrastar isso por culpa minha e eu continuo mantendo, danoso. Se eu já não te conheço mais, eu vou romper isso na linha de tempo. Se eu ainda te conheço, posso pedir desculpa, posso resolver de uma outra forma, em que eu quebro a linha de tempo, porque senão vai ser passado isso. Se eu gerei alguma coisa para você, ou se você gerou para mim, existe uma carga envolvida ali. A gente falou no começo da live, né? Sentimento afeta o DNA, que afeta o fóton. Então gerou uma carga de sentimento. Seja uma saliva, um suspiro no ar, tá ali, o DNA tá ali fluindo. Então, a partir do momento que eu manipulo isso e uso a estrutura do meu sentimento, e se eu empoderar isso com magia, com alquimia, com hermetismo pesado, com ocultismo, com alta magia, se eu empoderar isso de alguma forma, eu estou aumentando o poder da carga no meu pensamento, do meu sentimento. E esse sentimento, quando for chegar em você, se você não estiver bem estruturada e eu tiver mais força energética que você, que é a quantidade de ectoplasma ou energia que eu tiver, mais as entidades trabalham junto, é uma briga no astral, uma briga no mental, uma briga em algum corpo. Então vai alterar a linha de tempo. Se eu alterar a sua linha de tempo e alterar a do Theo, e a do Theo, que é uma criança, daqui a 50 anos, fosse influenciar 10 milhões de pessoas para algo bom, eu influenciei 10 milhões de pessoas na linha de tempo. E aí vai virando uma bola de neve do inferno. Por isso que as pessoas voltam a entrar e sair de corpos perecíveis durante muito tempo. Porque às vezes o que ela afetou na linha de tempo toda a ancestralidade dela. Não só a ancestralidade pensando no passado, mas no futuro. Porque assim como a gente veio da primeira raça raiz, que é iluminada, é etérica, e a gente foi para uma raça muito densa, a gente volta a uma raça sutil. Só que para entrar nessa raça sutil, no sentido de coexistência, né, de entendimento dessa consciência, é necessário que não tenha rabo preso. Então a pessoa falou, não, porque eu sou, que nem eu já atendi, né? É porque eu sou mestre tal do lugar tal, do planeta tal, de não sei quem, que foi embaixador de não sei quem. Começa toda uma história que eu não sei de onde vem. Então às vezes a pessoa vem com uma história que não é nem que foi dita por alguém, a pessoa criou, é um animismo puro, e a pessoa acredita cegamente naquilo. Sabe a resposta do universo simples, Dani? É teu. Vai lá, filhão. Você é o fodão? Continua sentindo isso, tá? Já estou criando um tempo propício para você reencarnar até chegar lá. Então a pessoa de repente vai ter mais umas 200, 300 ou 400 vidas, quer dizer, 400 corpos, até chegar naquele padrão do que ela falou que é. Porque ela já acreditou fielmente, isso já foi registrado no corpo dela, no corpo astral. Já existe uma coagulação de energia que está respondendo para ela ser isso. Então ela vai parar no corpo astral, do astral vai ter que aprender muita coisa, para um outro planeta, para uma outra dimensão, e assim vai. Daí umas 200 ou 400 vidas ela vai chegar num planeta que ela consiga realmente se tornar aquilo que falou que foi aqui. Porque é um desejo, e o universo dá. Agora, se ao longo dessas vidas o desejo mudar e a pessoa entender que a ascensão por dentro, a dissolução, ou um aspecto de amor em qualquer planeta ou dimensão que ela tiver, leva ela à fonte da mesma forma que ela buscar externamente, talvez mude a forma de ver. A gente tem como chegar à fonte externamente ou internamente. O universo permite as duas coisas. Externamente, através do desenvolvimento. É o processo evolutivo do tempo. A outra forma é internamente. E não pode ser por misticismo. Porque o misticismo cobra um preço alto, que é o animismo, que vai gerar essa linha de tempo paralela, onde a pessoa vai passar a agir pelo misticismo. E não pela soltura. E não pela forma em que se torna lúcida e consciente do quem é na linha de tempo. Sim. Sabe que me surgiu uma dúvida até com essa observação aqui da Miris, né? Ela coloca aqui, olhando por esse ângulo, não existe bem e mal, existe experiências e consequências. Aí me surgiu uma dúvida aqui, e as pessoas que são afetadas pela consequência má, embora seja uma experiência do outro, e a pessoa que é afetada? O bem e o mal existe. Com certeza existe. Se a gente sabe que o bem e o mal são duas palavras, e quando a gente causa sofrimento para a pessoa, isso gera mal-estar, maledicência, gera algo mal. Então o mal, ele existe. Mas por que o mal existe? Aí que está a questão. O mal serve ao bem. Isso é um fato. Então não existem duas energias, mas existe uma correspondência, uma atitude que gera uma reação.
Não dá pra gente chegar a uma sanidade mental em falar que alguém que estupra uma criança tem perdão. Não tem. Não é questão de ter ou não perdão. É uma alma dentro de um corpo que gerou uma negligência na linha de tempo que afetou. Ah, mas foi um contrato de vida passada, a criança passar por aquilo. Mentira. Isso daí é uma besteira absurda que as pessoas falam. Não existe isso. A criança nasce como uma luz em branco. Não existe um Deus retardado com a personalidade humana, porque não é um ser. É uma energia que vai... Não tem como explicar, né? Claro. Mas não vai gerar isso. Então, quando a pessoa, numa vida passada, ela passou por algo hediondo, ela não vai nascer aqui e vai causar isso em alguém para poder curar o trauma dela. Ah, alguém me causou um mal, eu vou lá e causo mal para a pessoa na outra reencarnação, você perdeu a outra. Normalmente, quando a pessoa causa algum sofrimento numa vida, ela passa a outra vida a agir de uma forma completamente alterada. Então, quando a pessoa desencarna e entende isso, ela é colocada numa família em que vai mostrar para ela o contrário daquilo que ela gerou. Quando, de repente, foi um estuprador, nasceu como um padre, um monge, um médico, um bombeiro, ao contrário daquilo que fez de mal, para poder ajudar as pessoas e equilibrar a energia. Não é equilibrar o desejo, não é equilibrar o ego. Que é que está o problema. A pessoa fez uma coisa numa vida. De repente, se eu falar para você que você foi uma linda santa que iluminou um monte de gente, aí aqui vira uma purpurina. Se eu falar que foi uma feiticeira que arrancava o coração de criança, se mata. Ou seja, gera uma alteração do sentimento. A gente cai de novo na questão do sentimento. Porque a gente não é feito de memória. As memórias são só pontos em que a nossa consciência experimentou algo bom e ruim. A experiência gera consequência. E a consequência ela vai gerar o bem e o mal a partir da personalidade, a partir do sentimento da pessoa. Tem raças aqui na Terra que controlam cerca de 21 planetas aqui por perto, por domínio. Então tornam-se todos escravos. É como se fosse um comunismo. Tem raças que vão e libertam disso. Então existe uma concorrência ali. Algumas querem dominar por quê? Ainda não conhecem outra forma de fazer isso que não seja tentando dominar todos os seres para se tornarem igual a eles. Então aí é onde entra o narcisismo cósmico, né? E isso acontece em várias raças. Tem muita raça que o pessoal entende que é uma raça sutil aqui na Terra e não é sutil. Eles querem a mesma coisa que as raças que querem a mesma coisa de uma outra forma. Alguns querem a mesma coisa por domínio, controle e poder tecnológico, outros pela religião, outros pela fé. Cada um quer pelo próprio interesse. E alguns seres benevolentes falam, não, se libertem todos. A partir do quê? Cultivo. A partir do momento que você se identifica com a própria fonte, para que você não tenha necessidade de um apego ao ponto de ter que ficar pulando de corpo em corpo, mesmo podendo. E aí que tá, não tem um erro nisso. Então o mal nesse sentido, quando a gente fala que o mal serve ao bem, não quer dizer que uma pessoa que passou por algo ruim, aquele mal é bom. É ruim do mesmo jeito. É alguma pessoa, filha da mãe, que gerou um sofrimento em uma outra pessoa sem precisar de ter feito isso, mas gerou por um instinto primitivo, ou seja, está mais próximo de um animal do que qualquer outra coisa. É a mesma coisa, se eu pegar uma mulher que não sabe se defender, um homem, uma criança, tacar no meio da selva amazônica, que nunca viu isso, nunca lidou com um pernilongo borrachudo. Você tacou ali, meia hora tá morta. Cadê a benevolência de Deus com a pessoa no meio da floresta? Não é assim que funciona. O universo não é bonzinho. O universo come todas as coisas e gospe depois. Um buraco negro come um planeta, uma estrela. Não sobra nada dali. Imagina quando Andrômeda se chocar com a nossa galáxia aqui, com a Via Láctea. Vai chocar no futuro. Até lá um monte de planeta vai ter batido, estrela, vai ter muita coisa igual que tá aqui hoje. Mas ninguém tá nem aí para isso. Só que na linha de tempo, de repente, você vai estar lá uns 2,6, 3 bilhões de anos para frente, você vai estar usando um corpo lá em Andrômeda, que vai se chocar e você vai morrer do mesmo jeito. Então, quando a gente pensa na linha de tempo nesse aspecto, o tempo continua sendo ilusão. O que é sutil hoje se torna denso amanhã, o que é denso amanhã se torna sutil hoje. Entre uma coisa e outra, existe o nosso sentimento para com isso. De repente, você passa por um sentimento hediondo e começa a querer dominar todo mundo. Tem pessoas hoje em dia que criticam mulheres e outros criticam homem e criticam outra raça e a ideologia de gênero. Para quê? Se as pessoas tiverem fraternidade e compaixão, a questão é simplesmente de não gerar sofrimento para os outros e evitar gerar para si mesmo. Isso serve aqui na Terra, fora da Terra, em outras dimensões, planos astrais. É uma questão de entender que o universo, querendo ou não querendo, ele vai fundir todas as coisas. Ou a gente faz isso por dentro do corpo, através de um caminho interno, sem ilusão, sem fanatismo, sem misticismo, ou a gente vai fazer isso externamente, passando de corpo a corpo, dimensão após dimensão, até tudo se fundir num grande buraco negro e alterar a estrutura dimensional, e vai ser criado um outro universo, sua consciência vai abarcar um outro universo.
mais denso, mais sutil. E isso vai continuar até a dissolução. O que é a dissolução? Aí que tá. Não se prova, né? O que é a dissolução? Quando a gente passa a fazer parte de tudo isso. Por que tantos mestres, antigamente, quando falavam de dissolução, ainda colocavam uma reticência gigante, um ponto e vírgula, uma exclamação, uma interrogação e tudo mais um pouco? Porque não é algo que se explica. Mas aqueles que fizeram e voltaram conseguiram sentir isso, que é um processo de alteração de consciência que a gente se dissolve e volta. E isso tem métodos, meios e tempo. E isso também se esgota até o corpo morrer. Mas é uma dissolução que volta. Nada termina. Eterna mutação. A dissolução não está limitada a tempo e espaço. Então não tem como voltar porque ela já não está. É. Sim. É. Verdade. Verdade. E isso é mérito e direito de todo mundo, porque tudo vai continuar sendo disso, vai voltar para isso e já é isso. Independente se é bom ou ruim. Então o bem e o mal eles coexistem. Mas não quer dizer que o mal não é mal. Se eu ver uma pessoa batendo numa criança ou numa pessoa que não tem como se defender, ou tentando, sei lá, eu fazer o quê? Eu não vou nem entrar em mérito de coisa pesada aqui. Mas são coisas abomináveis. Se puder de arrancar a cabeça da pessoa que está fazendo isso, eu vou arrancar. Porque a pessoa vai ser levada para um outro canto, vai passar a usar um outro corpo. A questão é o que a tua ação vai gerar de reação. Lei da física básica. Toda ação tem uma reação igual ao contrário. Então a tua ação sempre vai gerar uma energia igual ao contrário. Só que não só a nível físico. Teoria do centésimo macaco, efeito borboleta, essas coisas já foram comprovadas. Né? Ou seja, a tua ação aí, ó, onde você está agora, pelo que a gente está falando aqui, na linha de tempo e espaço, altera. Altera, é. Por quê? O que eu estou sentindo, o que você está sentindo, o que as pessoas estão ouvindo estão sentindo, altera. Quantas pesquisas não foram feitas com grupos de meditadores e praticantes, que eles foram fazer lá e cientificamente conseguiram alterar a criminalidade, ou alterar a parte motivacional, ou mexer com a parte de cura, alterando um monte de gente. Nova York foi feito isso, em cima do Empire State lá. 80 monges meditando alteraram a criminalidade da cidade em um dia. Foi pesquisado cientificamente. Lá no Japão foi pesquisado a questão do pensamento em relação ao DNA, o sentimento que envolve isso, que o DNA é afetado à distância. Teorias no centésimo macaco, 100 macacos numa ilha, 100 na outra. Uma ilha é solta, o outro ilha é o macaco sendo cultivado em laboratório quase, né? Deram ferramentas, manipularam, ensinaram. Assim que chegou no centésimo macaco, os macacos estavam longe, à distância. Foram afetados e passaram a replicar o comportamento do 100, sem nunca ter contato físico. O nosso DNA conversa à distância. Sempre. E o nosso sentimento conversa à distância. Sempre. Por isso que toda vez, esse bando de Zé Ruela, tomara que a live fique salva, então não vou falar nomes aqui não, eles tentam criar medo, manipular pessoas, prender na energia, na magia, na tecnologia, na mensagem subliminar. Porque é assim que domina a mente, domina o corpo astral. E a maior parte é literalmente manipulada. Né? Pela mídia, por estereótipo, por ideologia, de alguma forma manipulada. E não consegue ser livre nunca. Exatamente. Exatamente. E a gente está vivendo isso, né? Tá muito explícito agora, né? Sempre foi, né? Sempre teve, claro, mas está muito explícito. Esse controle, né? Especialmente pelo medo. Sim. Pela O medo é a raiva. forma mais fácil de controlar as pessoas, porque é da onde nasce a energia vital do corpo. O Isso, medo é a qualidade negativa do rim. Tudo vem de água, canal de água. A gente está num planeta que o elemento predominante aqui é ar, claro, né, se a gente pensar no 5. Mas o segundo elemento seria a água. Metal, gera água. Então, do ar, do éter, se forma a água. E as pessoas nascem da água, da placenta, do líquido. Nosso corpo é 70%, 72% de água. Então, tudo é regido por água. A água acumula emoções. Se você plasmar e fluidificar uma água, se você alterar, o Dr. Emoto mesmo fez aquele teste lá, alterando a molécula da água, a partir de forma de pensamento, de música, de palavras, de cultura, de arte. Se a gente pegar a época grega, a época da China antiga de ouro, do Tibete antigo, a questão de cultura, filosofia, matemática, ciência, era ensinada desde criança, como foi na primeira época de Lemúria e de Atlântida. A criança já desde cedo era ensinada a ter cultura, a arte, coisas que elevavam, que a pessoa conseguia se sentir bem, ter prazer na vida, para não sofrer. Hoje em dia não, as pessoas são literalmente incentivadas a competir, a sofrer, a escassez, a fome, a praga, a doença, os 4 cavaleiros da morte. Né? Esse ano a gente vai viver isso. As pessoas já estão vivendo isso em alguns anos, e essa realidade do tempo está se chocando com algumas outras, e vamos ver o que sobra disso.
Mas, ainda assim, tudo depende do estado de consciência das pessoas. A Terra só está do jeito que está porque tem mais gente mentindo e enganando do que gente fazendo as coisas certas. Principalmente o pessoal que fala de espiritualidade, de seres, de coisas, mas não estão sustentando isso. São cópias de cópias de cópias de cópias de cópias. São pessoas que basicamente ainda estão sustentando na matéria algo que nem vivem na própria vida. Ou seja, não sustentam. Sim. Perdem a outorga perante a espiritualidade, não porque são pessoas ruins, mas porque ainda não está na hora de sustentar isso aqui da forma correta e justa. Então cria-se cego criando cego. Infelizmente a gente está chegando quase naquele ponto do filme A Cegueira, lembra? Filme bem pesado. Lembro desse filme. Bem pesado, bem pesado. Mas basicamente é aquilo que a gente está chegando agora. Infelizmente, né? Como foi em Sodoma e Gomorra, como foi nas épocas antigas, sempre foi assim. Enquanto o cego guia cego, todo mundo cai no abismo. E o abismo profundo é o medo, que é a qualidade negativa de água mais profunda, né? É o abismal. É onde não se enxerga, não se vê nada. Você escuta uma voz e segue ela. Se está te levando para mais fundo ainda, você não sabe. E a maior parte está assim. Tem uma voz gritando lá no fundo, a pessoa continua seguindo aquela voz para o fundo e não para cima. Não consegue mais diferenciar onde está a luz. Aí é onde entra aquela questão. Deixou de reconhecer a si mesma, perdeu a própria liberdade. Se tornou refém de alguém. E perder a própria liberdade espiritualmente é a pior merda que a gente faz. Aqui na Terra ninguém é livre. Ninguém é livre aqui. Você está dentro de um sistema de impostos, governos, então ninguém é livre aqui. Trocaram corrente por crachá, mas basicamente ninguém é livre. Depende de um sistema financeiro, hierárquico, basicamente castas aqui. E no mundo inteiro, tá? Tudo depende de castas. Se a gente pegar aí, tem trilionários. Trilionários que poderiam resolver tudo rapidinho. Mas manipulam massas e bilionários também, e assim vai. São pessoas de muito poder aquisitivo hoje em dia, têm contato e acesso a coisas que as pessoas nem sabem que existe, nem vão saber tão cedo. O que é liberado de tecnologia hoje aqui, Dani, é cerca de 250 anos do que já foi desenvolvido atrás. 50 anos é liberado na matéria. Então, o que a gente acha que tem desenvolvimento tecnológico aqui já tem coisa 50 anos para frente desenvolvida, pronta. Então, assim, coisa toda manipulada. E aí onde está? Quem resolve por aí vai passar a viver, a encarnar pelos prazeres, pelos desejos, não tem nada de mal nenhum. Não é uma crítica. Esses seres que fazem isso é porque eles têm público. É só. Se você não tem público, não tem. É igual guerra. A guerra só acontece porque tem soldado. Se não tem soldado, não tem guerra. Exatamente. Que é a pessoa que vai falar, vai lá e mata. Ela não vai lá matar. Raramente vai fazer isso. Não se tem mais honra hoje em dia que não existia antigamente. Quando ia lá uma tribo em cima da outra, alguma coisa, o chefe era o primeiro que estava lá. Estava lá na frente, estava lá no negócio, para tentar ainda discutir para não causar. Do contrário, era pau para comer. Hoje em dia nem isso, as pessoas se escondem. Então não existe nenhuma hombridade no negócio, não existe nada. É simplesmente domínio, poder, ilusão. É uma alteração na linha de tempo e da consciência das pessoas para continuarem escravas. E vão continuar escravas. Enquanto não aprender a ir para dentro, continuam escravas. Ou do tempo, ou de seres. Ou seja, caminha para dentro, né? Existe o outro. Para fora também pode. Só que você vai esperar o universo chegar num ponto de confluência entre raças, que é o que o pessoal chama de federação, superconfederação, aquela coisa toda, quando as raças vão se unificando. Então, do mesmo jeito que a gente vai atingir a 7ª raça raiz na Terra, daqui a alguns milênios, né, e vai para frente ainda, está na 5ª, aqui vai existir uma fusão. É onde as raças deixam de ter, por exemplo, o seu corpo como Dani, de olho verde, aquela coisa toda, eu aqui com meu olho, não sei quem, com outro corpo, acaba. Então as raças vão se unificando, vão se miscigenando até ter uma forma muito coesa, muito parecida uma com as outras. O que muda é a irradiação astral, né? Mas a raça física vai se miscigenando. Se a gente pensar em escalonar isso no universo, no macrocosmos, é o que vai acontecer. Futuramente as raças vão se chocando, elas vão se miscigenando, através de experiência genética, de fusão entre raças, de fusão entre planetas, galáxias. Em pequena escala, a gente se funde como ser humano aqui, nem no Brasil, né? Tudo quanto é raça misturada, em algum momento sai alguma raça forte. Você está misturando tudo, vai sobrando, os genes vão se mudando, as células vão se aprimorando, elas vão combatendo aquilo que precisam combater. Se a gente pensar isso astralmente, em outras dimensões, as dimensões vão se chocando. Se a gente pensar nas galáxias, elas vão se chocando. Tudo entra num ponto de fusão. Tudo vai se miscigenando de certa forma, ou enquanto a gente está aqui esperando isso, a gente vai passar por todas essas raças e seres, ciclo evolutivo do universo, ou a gente vai para dentro, e para dentro não tem mistério. Aí que tá. O pessoal quer alguma coisa mística. Só tem que ter disciplina, paciência e fórmula correta, porque o método já foi dado. Ele não vai mudar ao longo das gerações. O método já é dado.
O que é alterado ao longo das gerações, se eu fosse ensinar a mesma coisa que estou ensinando hoje, há 10 mil anos atrás, eu ia ter que usar uma linguagem diferente. Se eu for há 10 mil para frente, eu tenho que usar outra linguagem, não vai ser essa que está aqui. Adapta a linguagem, mas o conhecimento de como chegar à fonte é inato de todo ser. O que existe é algumas pessoas aqui na Terra ou fora daqui que recordaram como fazer isso ou receberam essa informação de um plano mais sutil porque chegaram aqui com esse propósito. Então elas transmitem algo que já é inerente às pessoas. Elas fazem ela recordar o que esqueceu. Platão, Sócrates, Krishna, Buda, Siddhartha, qualquer um já ensinou isso. Estou parafraseando, Lao Tse, Chuang Tzu, pode dar nome que você entenda. Miao Shan, que é a Kuan Yin, né? Enfim, falaram as mesmas coisas. Mas então a gente voltando para dentro, a gente economiza tempo. O que a gente faz em prática interna, em cultivo interno, é achatar o tempo. Porque o tempo é a inclusão na jogada. Tira o tempo, Dani. Quanto tempo leva a velocidade da luz para mim chegar até Sirius? 8 menos luz. Mais ou menos isso, né? Se eu tirar o tempo, o que sobra disso? É verdade. Qual é a velocidade da luz? É tudo medido por tempo. Tudo é em relação a tempo. Qualquer coisa no universo tem a ver com o tempo. É só. Se a gente tirar o tempo da jogada, o que sobra? Tudo se funde. O espaço só existe por causa do tempo. Sem o tempo, qual é a distância de um espaço para o outro? De uma molécula para outra, de uma célula para outra, de um planeta para outro, de uma galáxia para outra. Sem o tempo, o que existe? Até no plano astral. Você está no plano astral sutil. Para mim, falar que eu estou lá. Estou lá em relação a outra coisa. Qual é a única coisa que difere um plano astral sutil do denso? Tempo. Um tempo mais lento ou um tempo mais rápido, mas é só o tempo. E isso é o que a gente vai entrar no curso mais pesado, né? Daí eu vou aprofundar nisso e explicar os porquês dos porquês dentro do que eu consigo, tá? O resto é dentro de prática mesmo e cultivo de cada um. Então, para quem já está desenvolvendo isso, para quem já sai do corpo, vai perceber coisas que talvez uma pessoa que ainda está se desenvolvendo não perceba. Nenhuma das duas é uma melhor do que a outra. Cada uma só desenvolveu num tempo diferente. E quanto mais as pessoas passam a sentir a mesma coisa e trazer isso para dentro, de novo, coeficiente coletivo de massa, teoria de sintéese do macaco. Se todo mundo pratica a mesma coisa, todo mundo vai se tornando lúcido e consciente, a gente afeta mais gente de forma positiva. Quando você tem um grupo que as pessoas são todas animistas e iludidas, mais você ferra a vida das pessoas por causa daquilo ali que é falso. Basicamente isso. E o curso, Terry, vale falar também que não é só a parte teórica, né? Não, prática também. Muita prática, principalmente meditativa, claro, né? Tem coisas que a gente tem limitação à distância, então o curso vai ser online, provavelmente. Isso vai depender da quantidade de interesses presencial. Para quem passou a mensagem, eu passou para você, a questão de a gente fazer presencial ou não em Rio Claro vai depender do mínimo de pessoas para a gente alugar o espaço. Como a maior parte está optando por ser um curso online, se não tiver o mínimo para poder custear o local, a gente vai fazer somente online. Se tiver um mínimo de pessoas interessadas em lá bater papo, é mais para a gente almoçar junto, tomar um cafezinho, trocar uma energia de presencial, a gente faz presencial. Online ou presencial, as práticas vão ser dadas. Acredito aí que as pessoas que gostam desse assunto vão aproveitar bastante. Então, todos convidados, claro, né? Pode entrar no meu site, www.praticasinternas.com.br, ou passar mensagem para mim, para Dani, pode entrar na bio lá. Às vezes eu sou ruim de divulgar. Então eu vou postando lá no Instagram de vez em quando, mas você já me conhece faz tempo. Eu não sou muito bom em publicidade, não. Então, para quem quiser saber alguma coisa, me pergunte, porque às vezes eu esqueço de divulgar, passa batido. E nunca vai ser, ô Mires, um curso de novo. Eu nunca dou o mesmo curso. Eu posso dar o mesmo assunto, mas eu nunca vou falar a mesma coisa da mesma forma. Isso pode esquecer. É verdade, é verdade. Eu já fiz esse curso acho que 2 vezes e é muito diferente uma vez da outra, assim. Porque depende de quem está assistindo, dependendo de onde a minha consciência entra, o que é passado, dependendo de eu estar incorporado, ter uma entidade, ou eu ser um Kumara ou não, ou algum Buda, isso é irrelevante. A voz vai ser a minha. Agora a forma como eu vou passar e o que eu vou passar, quem vê, vê, quem não vê, não vê. Não sou eu que vou ficar dando nome, falando coisas para criar uma alegoria. É fácil vender as coisas hoje quando a gente põe o nome em terceiros, né? Ou em coisas místicas. Mas quando a gente vai explicar fatos históricos e meios de trazer isso é um pouquinho mais difícil. Então depende muito do interesse de cada um e a forma como cada um absorve, fisicamente, astralmente, ou através de outros corpos, né? E vou explicar para quem gosta também aquela questão de quem são os Kumaras. Por exemplo, o Rodrigo explica muito isso, né? A questão do Sanat Kumara, de outros Kumaras, tantos, como é que funciona isso. Obviamente vou abordar essa coisa, mas como o Rodrigo já explica isso a fundo, eu não vou ficar aqui explicando a mesma coisa que ele já explica. Vou dar os fundamentos da engenharia oriental, mas claro, quem gosta da arometria, outros métodos tantos que falam, dentro do hermetismo também, né, que fala muito de Kumara, a Helena Blavatsky já falou disso também, a gente vai abordar esses temas de uma forma tanto aqui, do que foi explicado antigamente, como do que é explicado hoje em dia
por professores mais atuais, aí, que falam de outras raças e seres, sem concorrer, simplesmente somando e tentando agregar com as pessoas, para que tenham mais ferramenta para trabalhar, ajudar as pessoas, ajudar a si mesmo, né? Tirar um pouco a parte ilusória e pôr mais os pés no chão. Isso. E as próprias meditações também, cada vez é uma experiência diferente, não tem como Sim, ser. Não tem como com ser. certeza. Ah, E como tanto você como eu, a gente tem um pouco de evidência, né? Pelo menos dentro do que nos compete, a gente acaba percebendo que não tem como ser igual, porque muitas das confluências de energia dependem de todo mundo que está junto com as pessoas que estão ali participando. Depende muito das entidades, dos seres, das coisas que estão ali agregando com todo mundo que está em conjunto, fisicamente e astralmente. Aquela última vez, né, uma salinha pequena em Rio Claro, a gente lá tinha fisicamente que umas 20 pessoas, mais algumas online ali, isso é eu, tinha mais de 4.000 entidades extrafísicas que a gente estava percebendo ali astralmente. Então depende muito do interesse de cada um e do que é agregado no é, campo astral, no campo de desenvolvimento que as pessoas já estão praticando. isso. Só falando aqui a data, gente, é dia 25 e 26 de abril, final desse mês. 5 e 26 de abril. Isso. Finalzinho do mês, último final de semana do mês, né? Final de mês, isso mesmo. Sábado, domingo, das 9, no sábado das 9 Das às 9 até umas 5, 6 se o pessoal for muito devagar. Mas até umas 5 a gente termina. E domingo também, até umas 4h30, 5 horas, dependendo do interesse, né? Normalmente a gente põe um horáriozinho um pouquinho mais puxado, mas terminando antes, o pessoal não tendo dúvida, é liberado um pouquinho antes. Vai ficar gravado durante 15 dias, depois o material, obviamente, é bloqueado, e não vai ser vendido isso, né? Não estou colocando para venda, estou colocando para a gente bater um papo, trocar uma ideia, e fazer isso em conjunto. E, obviamente, quem quiser assistir de novo, durante 15 dias vai estar disponível lá pelo Zoom, né? A plataforma que você me ajuda, graças a Deus, a usar. Eu não sou muito bom nessas coisas. Mas se Deus quiser, aí vai dar tudo certo. O pessoal vai aproveitar bastante. vai ser demais. É isso, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo também, viu, gente? Pode mandar mensagem, pode perguntar. Viu? Maravilha. Isso aí. Certo, gente? Acho que já demos aí pelo menos um briefing, um spoiler, um pouquinho da coisa toda. E entramos aí, alguns assuntos são bem divertidos, né? Comentar mais alguma coisa, Dani? Fica à vontade. Eu estou à disposição. É isso, é isso. O pessoal comentou aqui, mas nenhuma pergunta. É isso, é bom bater um papo às vezes, né? Com certeza, sempre gostoso. Ainda mais com você. Demais. Sempre bom. Tá em família. É muito bom, gostoso, gostoso. Precisamos fazer mais isso. Com certeza. E vamos uma hora aí na sua casa, a gente senta lá no fundo e faz uma live ao vivo nós dois juntos e vamos bater papo com o pessoal. Isso, boa. Boa ideia. A próxima vai ser assim, então, gente. Ao vivo. Com certeza. Bom, acho que é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Dani, por Obrigada. toda a ajuda e pelo carinho de sempre. Manda um abraço para todos aí na sua casa. Em Sim, breve a gente se vê. também. Gente, obrigada, viu? Boa noite. Gostar Fiquem bem, pessoal. Boa noite para todos. Até Boa noite. mais. Tchau.